vamos lá, nosso cantinho da leitura, livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel Chico Xavier, capítulo 13. Que é a carne? Que é a carne? Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Paulo aos Gálatas, capítulo 5, 25. Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências. Concupiscências. O que é isso? É a confusão entre desejo, prazer e amor. Confundir prazer com amor. Mas é algo, não é um prazer qualquer, né? É aquele prazer lascivo que domina o ser, não é? Então, muitas vezes, né, os apóstolos falaram de concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, frequentemente, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o Espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Entretanto, o que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico, e ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei da hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente. Habitação essa que tomará as características boas ou más de seu possuidor. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor, nunca foram da carne. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Então, cometemos vários equívocos quando falamos de desejo, quando falamos de prazer, quando falamos do corpo físico, da carne, né? Porque na maioria das vezes estamos em alguma das extremidades. De um lado, julgando e condenando todo impulso que venha
do organismo humano e da natureza humana, condenando, moralizando, transformando esses impulsos em verdadeiras expressões da vergonha e até do medo, transformando a sexualidade em algo sobre o qual não se possa falar. E por essa razão, cada pessoa vai ter a sua própria compreensão a respeito dessas forças sexuais que, em verdade, são forças da alma e que se expressam no corpo. Então, compreender que estamos na Terra e que o planeta Terra, ele possui leis. E essas leis submetem a todos os seres viventes sobre a Terra. Pode ser uma alma muito nobre, que já tenha superado todas as vicissitudes e inclusive a necessidade de reencarnar na crosta terrestre. Mas se ela reencarna, se ela encarna na crosta, ela estará submetida às leis do planeta. E existem duas leis que nos submetem a todos, que é sede de afeto e necessidade de compreensão. Todo ser encarnado, ele é sequioso de ser objeto do afeto do outro. E ele tem uma necessidade que precisa ser atendida, de ser compreendido. Então, essas duas leis, elas não têm nada a ver com a confusão que fazemos com lascívia, com pornografias. Não é isso. Por que essas leis submetem todos os humanos? No nosso capítulo anterior, nós vimos sobre a educação no lar. E a educação no lar não é possível de ser realizada sem afeto. Então, todo humano precisa sentir necessidade de afeto para si mesmo, para que ele reconheça no outro a necessidade que o outro tem de afeto e desenvolver em si a afetuosidade. Um pai e uma mãe precisarão entender que a sua criança somente será educada à base do afeto e da afetuosidade. E que, assim como nós precisamos ser compreendidos, sentimos necessidade de ser compreendidos, a nossa criança, aqueles que convivem conosco, sejam crianças ou não, também sentem as mesmas necessidades de serem compreendidos. Então, a carne, isso ela precisa ter atendido. A criança e o adulto, que não se sentem objetos de afeto, eles adoecem do corpo, da carne. Adoece o psiquismo e isso imediatamente se transfere para o organismo, para o corpo físico. Ele sente necessidade de ser compreendido e quando não é, o humano adoece.
que é compreender. Para que possamos compreender o outro, precisamos desenvolver em nós habilidades, empatia, capacidade de escuta, escuta qualificada, ouvir a nossa criança, ouvir nosso companheiro e nos colocarmos no seu lugar, porque compreender é julgar com as razões do outro. Então, nosso organismo, nosso corpo, necessita que o nosso psiquismo, que as nossas tendências, que os nossos impulsos, que tudo aquilo que significa a nossa própria personalidade, que significam expressões da essência que trazemos, tudo isso precisa de compreensão e de afeto. Então, que possamos entender que o pecado é a traição, é a arrogância intelectual, é a vaidade, os desejos aviltantes, como diz Emmanuel, impulsos deprimentes. Aí, se tivermos sido compreendidos, saberemos nos compreender também, nos julgar também, e então dar direção adequada a tudo isso. Que Jesus nos abençoe, nos envolva.